Conexão Uruguaiana. Oferecimento. Arenarte Aviação Agrícola. ABTI, Associação Brasileira de Transportadores Internacionais. Boa noite. Está no ar pela TV Com o Conexão Uruguaiana, um programa local que busca debater os principais temas e assuntos de grande repercussão para a região, para o Estado e para o país, sempre com a presença de formadores de opinião. O Conexão Uruguaiana é apresentado aos sábados a partir das 22h30 e a reprise será exibida sempre aos domingos a partir das 20 horas. Nossos patrocinadores: Arenarte Aviação Agrícola, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, a ABTI, a Associação Brasileira dos Transportadores Internacionais. Criado em 1988, o Sistema Único de Saúde tinha um objetivo claro: universalizar os atendimentos aos brasileiros que, em troca, pagam altos impostos. Como é de conhecimento público, não foi isso que aconteceu. Passados 22 anos, usuários enfrentam filas, esperam muito tempo para conseguir realizar uma cirurgia eletiva. Procedimentos emergenciais seria ainda pior se parte da população, 26,3%, não tivesse abandonado o SUS, pagando valor extra por planos privados de saúde. Especialistas são unânimes quanto ao remédio que poderia curar o SUS: mais dinheiro. Fica bem entendido que o tema de hoje é saúde pública, os caminhos e os desejos de todos nós. Como está e como pode ficar o setor em uma cidade que é tida como referência para toda a região? Vou apresentar os nossos convidados de hoje. Temos aqui o prefeito municipal de Uruguaiana, Luiz Augusto Furman Schneider. Boa noite, prefeito. Boa noite, Reberas. Boa noite aos participantes da mesa. Também está conosco o presidente da Comissão Gestora do Hospital da Santa Casa de Uruguaiana, o advogado Paulo Henrique Inda. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Reberas. Boa noite a todos os integrantes da mesa. Representando o Poder Legislativo, temos a presença do vereador Rony Mello. Boa noite, vereador. Boa noite, professor Reberas. Uma satisfação. Lhe cumprimento, assim como cumprimento os demais integrantes da mesa e a todos aqueles que estão na região da fronteira nos assistindo. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul tem o delegado em Uruguaiana, o Simers. O anestesista Oscar Branco representa o sindicato nessa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, Reberas. Boa noite a todos os integrantes da mesa e todos os telespectadores que aqui nos assistem. Muito obrigado. Citamos que para a saúde melhorar é necessário mais investimentos. Mas isso não é tudo. Além de mais dinheiro, é preciso mais gestão. Um reordenamento do destino dos atuais gastos, priorizando investimentos em setores que dinamizem o setor. O senhor concorda com esse conceito, prefeito Schneider? Com essa pergunta, já vou encaminhar a segunda para o senhor. Conjuntamente, a saúde de Uruguaiana está doente por falta de dinheiro ou há falha em sua gestão? Reberas, nós podemos afirmar claramente que a saúde uruguaiana não está doente. Ela é resultado de um esforço de profissionais, de gestores, mas ela também não tem como se diferenciar muito da realidade nacional. Bem como foi colocado, o SUS, ele, quando preconizado na Constituição de 1988, ele trazia alguns objetivos: a saúde gratuita, universal, equânime para a população brasileira. Ele é um projeto que está em implantação, porque nós temos aí quase 200 milhões de habitantes, temos um país em extensão territorial, continental, e temos uma medicina que avança, que necessita de investimentos. Então não é tão fácil assim, é fácil nós conceituarmos, porém operacionalizar, preparar recursos humanos, preparar estrutura física, investir em equipamentos exige muito dinheiro. E o governo federal não tem alcançado, através do seu orçamento, inclusive ele tem um compromisso constitucional de 10% desse orçamento para investimento em saúde, e não tem conseguido fazer isso aí. O desafio da saúde é um desafio de todos nós, de todos os entes, tanto a União, quanto o Estado, quanto o município. E, historicamente, os municípios investem mais do que é determinado por lei. A obrigação constitucional é de 15%.
Uruguaiana, no último trimestre de 2012, investiu 23%, e nesse primeiro bimestre de 2013, investiu 19%. Se nós formos comparar a saúde de Uruguaiana com outros municípios, é fácil de se fazer isso aí. Hoje nós temos internet, temos os meios de comunicação, nós vamos observar que o problema da saúde é um problema nacional, e nós temos que enfrentar com uma discussão como a de hoje e levando essa discussão aos outros níveis, aos gestores estaduais e aos gestores do sistema de saúde a nível federal. Vereador Rony Mello, o que o senhor pensa a respeito disso? Professor Rebés, telespectadores, vou discordar democraticamente do prefeito Luiz Augusto. Eu acho que essa questão de levarmos a todo momento que é um problema nacional, por óbvio, porém a gente tem que viver a nossa realidade e nós buscarmos as soluções para todos esses problemas. E a pergunta ela é bem enfática quanto à questão da má gestão, e a má gestão ela se confirma se eu levar em conta algumas situações, como por exemplo nos últimos 8 anos, como a hemodiálise. Hoje a gente tem um prédio inaugurado para a prestação de serviço que não está em funcionamento, como por exemplo a dificuldade de profissionais nos postos de saúde, assim como um assunto mais grave que é tema diariamente na nossa cidade e agora já tomou uma dimensão em todo o estado do Rio Grande do Sul, que é a questão do serviço de cardiologia. Fora outras coisas que a gente podia pontuar aqui, e que eu lhe reforço o que eu falei inicialmente. Nós temos que buscar as soluções, nós temos que chamar a responsabilidade e efetivamente, junto com a comunidade, não só esclarecer algumas questões, mas resolvê-las de uma vez por todas. Vamos ouvir o gestor Paulo Inda. Doutor Paulo. Rebés, realmente, como bem colocou o prefeito Schneider, o Sistema Único de Saúde, idealizado pela Constituição de 1978, ele está em franco processo de implementação, né? Emblemático foi a frase do presidente Obama quando ouviu do presidente Lula a declaração de que no Brasil havia um sistema de acesso universal à população a custo zero. Ele afirmou que nos Estados Unidos era impossível implantar esse sistema pela falta de recursos. Então, nós estamos nesse processo. Eu acho que dentro disso, de um macrocosmo que é o nosso Sistema Único de Saúde a nível nacional, nós temos as nossas responsabilidades, tanto em nível estadual como municipal, e dentro disso, a gestão da saúde pública ela tem que ser planejada de uma forma estratégica para que os recursos que venham a aportar, que são escassos, sejam bem empregados e que aquele recurso venha ao atendimento da população. O que pensa o representante sindical, doutor Oscar Blanco? Aliás, algumas coisas eu tenho que concordar e outras eu tenho que discordar. Por exemplo, o governo federal teria a obrigação de colocar 4% do orçamento bruto, coloca 2,6%. O governo estadual, que teria que colocar 12%, colocava 4%. É uma promessa do governador atual colocar até o final do ano 6% e até o final do governo dele 8%. E se reeleito 12%. Sim. Acaba também onerando um pouco o município. Todos os programas federais geralmente são deficitários. E o governo não se esforça em nada para desonerar o SUS. O SUS é um grande programa de saúde, sim, só que mal administrado. E ele, por outro lado, a Anvisa onera muito os planos de saúde que desoneraria o SUS. Há 5 anos atrás a gente tinha 5 mil planos de saúde, hoje são em torno de 1.200, por causa das normas da Anvisa. Quanto ao que o vereador Rony falou, preocupação com o sistema local, eu também me preocupo com o sistema local. Você bate muito numa tecla. Eu sou a favor que se abra o INCAR, mas hoje existem setores prioritários que estão doentes, que precisam urgente. É a Santa Casa que precisa urgente de uma mão. Hoje eu venho brigar, não é por um setor, eu quero que abra o INCAR, que abra a nefrologia, que volte as cirurgias eletivas que estão paradas, que funcione o serviço da anestesiologia, que implante o PSF, que funcione o PABA, que funcione a área amarela, que funcione o pronto-socorro. Então, deixa eu lhe perguntar o seguinte: os gestores de saúde pública são, em sua maioria, doutor, indicados por motivos políticos. Mas nesta área requer conhecimento técnico amplo em todas as etapas.
planejamento, execução e avaliação dos resultados. Diz a Organização Mundial da Saúde que não é uma coisa que qualquer profissional que não seja de carreira possa fazê-la. O senhor concorda com essa afirmativa, doutor Oscar? Eu acho que sempre tem que ter um suporte técnico, mesmo que a maioria dos cargos administrativos sejam políticos. Eu quero fazer um exemplo, por exemplo, uma colocação que na implantação de todos os serviços da Santa Casa, na época eu era diretor clínico, nunca fui consultado. Eu tenho mestrado em auditoria, nunca me perguntaram. Entendeu? Eu acho que determinados setores não funcionam por problema estrutural, simplesmente por problema estrutural. Eles foram feitos em lugar errado. Se estivessem feitos em lugar certo, eles estariam funcionando normalmente. Muito bem. Prefeito Schneider, o que o senhor pensa da situação e das colocações do nosso representante sindical? Não, aliás, antes de representante sindical, o doutor Oscar Blanco, bem como ele havia adiantado, ele é auditor de contas, né? Se não me engano, trabalhou na Unimed muitos anos nessa área, também é nosso auditor dentro do sistema de saúde, ele conhece muito bem essa situação. A questão do hospital é importante nós colocarmos. O município teve que investir na Santa Casa e ainda investe em virtude da situação de que os hospitais filantrópicos enfrentam em relação aos pagamentos do SUS. Aí volto à figura do auditor. Nós todos sabemos que a tabela do SUS em relação aos procedimentos hospitalares ela está defasada em alguns procedimentos em décadas. Hoje, o hospital ele recebe por procedimento abaixo do seu custo. Por isso que a Santa Casa recebeu essa intervenção, essa recuperação financeira, porque senão ela teria fechado, como muitos hospitais fecham pelo Brasil. A Santa Casa não seria o contrário. Tivemos que intervir, fizemos investimentos pesados. Hoje, graças à assinatura da contratualização com a Secretaria de Saúde do Estado, vamos ter uma perspectiva de aumento de faturamento e progressivamente a organização, a instituição com seus médicos, com sua administração, com a nossa comissão de gerenciamento, com a provedoria, deverá restabelecer o equilíbrio do hospital. Não é perfeito o hospital, mas também, se nós formos olhar a realidade brasileira, nós temos um bom hospital em Uruguaiana. Muito bem. Deixa eu ver o que o vereador Rony pensa sobre isso. Eu creio, né, professor, que é fundamental a parte técnica, né? Porém, tem que andar juntas, né? A parte técnica com a parte política, justamente por tudo que se falou aqui. Para se buscar, através do Estado e do governo federal, recursos para que colaborem com o serviço. Porém, junto com a parte técnica e política, a gente precisa necessariamente conhecer. A pessoa que está junto com os seus auxiliares precisa conhecer o sistema. Porque hoje, por exemplo, e concordando com o Dr. Blanco, com relação à estratégia da saúde da família, um total desconhecimento do sistema nos leva a ter um prejuízo enorme em razão da falta de programas básicos que estão à disposição do município e o município perde anualmente e já não é de agora. Para fechar esse bloco, e aí, doutor Ito? Não, sem dúvida que o desempenho de profissionais técnicos ele vem a auxiliar a agilidade do gerenciamento. Eu cito o exemplo da comissão de gerenciamento, que ela é formada por 5 integrantes. Nós temos integrantes com formação na área jurídica, formação na área contábil, formação na área de administração e de gestão de saúde pública. Então, isso é um conjunto que possibilita o trabalho ser desenvolvido da melhor forma. Muito bom. Os nossos problemas locais mais prioritários, o debate em torno desse tema, você vai conferir tudo isso no próximo bloco dos nossos debates. Voltamos em seguida. No jogo, o Jair gastou a bola. Resultado, foi convocado para a seleção, mas foi comemorar e se atrasou pro treino. Aí perdeu a vaga, ficou no clube e no banco. Assine a notícia do começo ao fim. Com 0 Hora você tem conteúdo e profundidade na sua mão a todo momento. Ligue e assine. 0800 642 8222. Quando a velocidade é a grande mudança, inovar é urgente, prioritário e necessário. Qual é o caminho para a competitividade pessoal e organizacional? Qual a melhor maneira de se reinventar sem perder a essência? Congregar 2013.
com Carlos Júlio, Roberto da Mata, Susan Ken e muito mais. De 22 a 24 de maio, no Centro de Eventos da PUC-RS. Realização ABRHRS. A Arenarte Aviação mantém o foco em melhor atender o cliente, suprindo suas necessidades em aplicações aéreas, pois sabe que a aviação agrícola faz parte de um todo no sistema de produção que precisa e deve trabalhar integrada para alcançar os resultados desejados. A cada ano vem se modernizando e adequando-se aos novos padrões e tecnologias surgidas no mercado. Cultivar relações éticas e transparentes é um dos princípios da empresa. A Arenarte Aviação Agrícola, precisão, eficiência e resultado, sinônimo de parceria. Conexão Uruguaiana. Oferecimento. Arenarte Aviação Agrícola. ABTI, Associação Brasileira de Transportadores Internacionais. Os patrocinadores desse programa são Arenarte Aviação Agrícola, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana e ABTI, Associação Brasileira dos Transportadores Internacionais. Desafogar os pontos mais procurados pela população seria uma das estratégias apontadas pelos especialistas para resolvermos, em parte, problemas que nós temos aqui em Uruguaiana. Como está, na visão dos nossos convidados, a gestão da saúde pública na cidade? São filas no pronto-socorro, exames demorados, consultas sendo realizadas em outros pontos do estado, falta de médicos, tudo isso torna incômoda a situação para a população. Prefeito Schneider, o que o senhor fala a respeito dessas colocações feitas ao senhor? Se retorna à situação do desafio da estruturação do sistema de saúde. Sabe que na autobiografia do Tony Blair, ele disse o seguinte, que um dos maiores feitos como gestor público na Inglaterra foi ter reduzido de 2 anos para 6 meses o tempo de espera da cirurgia eletiva na Inglaterra. Sim, olha bem os parâmetros que nós estamos apresentando. Então, quer dizer, temos problemas. Precisamos investir mais na saúde básica, nas nossas unidades básicas de saúde, em programas de saúde preventiva, como nós temos hoje o Dantes, como nós temos saúde e bem-estar. Temos que ampliar o nosso programa de agentes comunitários de saúde. O ser humano, o cidadão, ele necessariamente não deve ficar doente. Nós temos que trabalhar para preservar a sua saúde. Temos que ter uma boa estrutura de atendimento em saúde corretiva. Nosso hospital deve ser referência, porém, o nosso atendimento na unidade básica de saúde deve ser de referência também. Muito bom. Doutor Oscar Branco, por que faltam médicos em Uruguaiana em diversas especialidades? A remuneração é tão baixa assim que não interessa aos profissionais? O que o senhor pensa sobre isso? Hoje mudou muito o perfil da época de quando eu me formei. Hoje o pessoal que se forma prefere permanecer na capital. Uruguaiana é uma cidade de 630 quilômetros distante, difícil para tudo. O pior deslocamento é Uruguaiana até a capital. Você estando em Porto Alegre, vai para qualquer lugar do Brasil na metade do tempo que você se desloca de Uruguaiana a Porto Alegre. Então isso causa grande desinteresse na população médica, não sair dos grandes centros. O que eu vejo o maior problema na nossa cidade é que, além de não ter um atrativo, no último concurso da Prefeitura Municipal, foi o mais baixo salário do Rio Grande do Sul, R$ 759 para um profissional médico. Quem é que vai vir para esse salário? Ninguém vai sair dos grandes centros para vir fazer um concurso. Assim, acho que não teve nenhum candidato. Segundo ponto, há muito tempo, eu acho que já era devido ter feito um mapeamento da cidade. A cidade cresceu muito, a gente se desloca pela cidade, os bairros, e à noite, por exemplo, você vai procurar um atendimento à noite. Só tem o pronto-socorro da Santa Casa. Aí fica um médico. Eu fui plantonista da Santa Casa. Me demiti quando num dia, em 24 horas, atendi 142 consultas. Eu disse que eu era o último plantão que eu ia fazer no pronto-socorro. E nunca mais fiz plantão lá. Então, eu acho que está na hora, prefeito Schneider, de fazer um mapeamento da cidade, estabelecer no mínimo 2, 3 grandes postos de atendimento e com horário das 8 da manhã à meia-noite. Pagando bem, remunerando bem os profissionais, porque eu sempre penso que deve haver descentralização da saúde. No governo passado, houve novamente uma centralização da saúde.
pouco se fez pela unidade básica de saúde. Tudo se concentrou no hospital. Então você cria aquelas filas monstruosas no hospital, esperas de 5, 6 horas, doentes deitados no chão, esperando em macas, corredores, na frente do pronto-socorro. Então está na hora de nós tomarmos uma atitude e fazer grandes postos na periferia. Onde a população cresceu mais? Qual é o bairro mais populoso da cidade? E lá colocar um atendimento médico, no mínimo, das 8 às 24 horas. Vereador Rony Mello, depois de ouvir as assertivas dos nossos convidados, o senhor concorda com essas afirmações? Na verdade, professor Rebés, esses questionamentos que foram feitos agora, na verdade, são realidade. É uma realidade uruguaiana, todos esses problemas que a gente vive. E o Dr. Blanco está sendo até generoso, porque com relação ao concurso público, é até um deboche, né? O concurso público que foi realizado há cerca de 2 anos atrás para um médico ganhar R$ 750. E mais do que isso, esse mapeamento que o Dr. Blanco fala, se faz referência, ele passa inevitavelmente por um plano de carreira para tu estimular aquele profissional não só a permanecer em Uruguaiana, mas também ter condições, igual condição de trabalho como qualquer outro profissional. Muito bom. Olha, doutor Paulina, essa situação traz reflexos negativos para o Hospital da Santa Casa de Uruguaiana, que fica à mercê da busca da população por um atendimento de melhor qualidade? Sem dúvida, Rebés, a atenção à saúde primária, né, ela é muito importante. Eu acho que nesse aspecto o município já vem desenvolvendo um trabalho que a construção da nossa UPA, né, ela vem de encontro a atender essa demanda. Obviamente que a partir do momento que não se tem o atendimento primário, o hospital acaba sendo o grande centro de procura de todos esses pacientes em busca do atendimento à saúde. Mas nós temos que nos estruturar para dar o atendimento e, com certeza, a UPA vem para atender essa demanda. Prefeito Schneider, tem um aspecto muito interessante. O programa Saúde da Família, que fornece atendimento básico à população previamente inscrita, atualmente apenas 50% das famílias brasileiras fazem parte desse programa. O ideal, dizem, seria 80%. Em Uruguaiana, esses índices são ainda menores do que a média brasileira. Por que nós não conseguimos ter um PSF à altura das exigências e das necessidades locais, prefeito? Porque o repasse que o governo federal passa para o município está em torno de R$18 mil e o custo de uma equipe de estratégia de saúde da família está em R$56 mil. Esse é um problema muito sério. A questão do financiamento da saúde, enquanto não for compartilhada, não teremos como pagar de maneira adequada os profissionais médicos. Os municípios, na sua grande maioria, são obrigados a adequar a carga horária dos profissionais médicos no PSF e aí incorre em crime federal. Então, é um problema muito sério. O PSF hoje, a nível de Brasil, está sendo reestudado. O problema do atendimento do pronto-socorro, o doutor Inda falou a respeito das UPAs, da Unidade de Pronto Atendimento. Só para ver como não é um problema de Uruguaiana, que a UPA é um programa do governo federal. E no estado do Rio Grande do Sul estão sendo construídas mais de 60 UPAs para que haja um componente pré-hospitalar para evitar a fila no pronto-socorro. Então, não é um problema só de Uruguaiana, infelizmente. Vereador Rony Mello, o que dá para dizer sobre isso? Na verdade, com relação ao PSF e o Programa Estratégico da Saúde da Família, né, professor Rebés, é um dos grandes programas hoje fornecido aos municípios pelo governo federal, a qual o questionamento ele já diz tudo, né, porque a Uruguaiana, ele, através de uma total falta de planejamento, ele não consegue aderir àquilo que tem direito. Prova disso também é a questão das agentes comunitárias. Hoje, a Uruguaiana, com uma população tem cerca de 130 mil habitantes, teria capacidade de ter em torno de 330 agentes comunitários, e hoje a gente possui, se eu não estou equivocado, a gente possui cerca de 27 a 30. Então, eu bato sempre na mesma tecla. Essa falta de planejamento, conhecimento do sistema é que resulta nesses problemas diários ao cidadão uruguaianense. Deixa eu ver o que pensa o nosso representante sindical, doutor Blanco. Bom, além da dificuldade em aderir ao programa, que não é atrativo para a classe médica é que nos municípios da Redondeza, um PSF hoje ganha em torno de 9.200, não muito longe daqui. Em Uruguaiana, em torno de R$5 mil,
com o salário de 3.800 e o resto em forma de gratificação, a qual o sindicato não concorda com esse tipo de pagamento, mas é a realidade daqui. No município vizinho, na qual eu atendo, não vou citar nomes, procurei me informar porque eu notei uma coisa interessante. Eu fui visitar um postinho lá, não tem fila, porque existe 2 grandes pontos de atendimento. No posto central do SUS existe um clínico, um pediatra, um ginecologista das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. E na periferia da cidade existe outro grande posto que também tem os mesmos especialistas atendendo nesse mesmo horário. Então, não é uma cidade que é quase 1/3 da população de Uruguaiana, mas me chamou a atenção porque praticamente 2 pontos de atendimento reduz a fila a quase 0. Doutor Paulo Inda, pelas colocações feitas, todos concordaram que realmente falta PSF em Uruguaiana. Essa situação acaba estourando lá na Santa Casa? Veja bem, Rebés, o Hospital Santa Casa Caridade da Uruguaiana, por ele ser o único hospital do município, né, eles acaba sendo o porto de todas essas demandas, né? Então o hospital cumpre esse papel, né, de abarcar todos esses pacientes que procuram atendimento nessas áreas. Então, efetivamente, se houvesse um programa que pudesse dar o atendimento primário, com certeza muitos desses pacientes não estariam dentro do hospital. Muito bem. Olha, no próximo bloco, nós vamos debater assuntos mais específicos para a nossa Uruguaiana. Por exemplo, a questão da recontratualização da Santa Casa junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul e por que os serviços de alta complexidade na área, por exemplo, da cardiologia, ainda permanecem parados após mais de 2 anos. Você vai conferir tudo isso depois do nosso intervalo comercial. Voltamos em seguida. No trabalho da Andréia, sempre tem Jornal do Almoço na hora do intervalo. Na Rua do João, o Globo Esporte dura o sábado inteiro. Na casa do Rafael, o Bom Dia Rio Grande tem até café na cama. A história do Felipe e da Bia ganhou um capítulo inédito nesse fim de semana. Na Fazenda do Paulo, a próxima colheita vai ser destaque no RBS Notícias. E na casa da Carol tem Patrola, com participações muito especiais. É a sua vida que nos inspira a fazer uma TV cada vez melhor. RBS TV, a gente faz com você. A Arenarte Aviação mantém o foco em melhor atender o cliente, suprindo suas necessidades em aplicações aéreas, pois sabe que a aviação agrícola faz parte de um todo no sistema de produção que precisa e deve trabalhar integrada para alcançar os resultados desejados. A cada ano vem se modernizando e adequando-se aos novos padrões e tecnologias surgidas no mercado. Cultivar relações éticas e transparentes é um dos princípios da empresa. A Arenarte Aviação Agrícola, precisão, eficiência e resultado, sinônimo de parceria. No jogo, o Jair gastou a bola. Resultado, foi convocado para a seleção, mas foi comemorar e se atrasou pro treino. Aí perdeu a vaga, ficou no clube e no banco. Assine a notícia do começo ao fim. Com 0 Hora você tem conteúdo e profundidade na sua mão a todo momento. Ligue e assine. 0800 642 8222. Conexão Uruguaiana. Oferecimento. Arenarte Aviação Agrícola. ABTI, Associação Brasileira de Transportadores Internacionais. São patrocinadores desse programa. Arenarte Aviação Agrícola, Prefeitura Municipal de Uruguaiana, ABTI, Associação Brasileira dos Transportadores Internacionais. Muito se falou em recontratualização com o governo do estado. Essa semana, finalmente o município assinou um novo contrato. Se até então eram 14 milhões por ano, agora o repasse será de 30 milhões. Por que demorou tanto
para que houvesse essa assinatura, prefeito Schneider? Rebés, o hospital, o investimento no hospital foi a opção que a gestão municipal teve no momento adequado, porque a nossa unidade estava em sérias situações financeiras e a tendência seria inclusive o encerramento de atividades. Houve um grande investimento do município, mais de 43 milhões de reais nesse período, e hoje existe uma nova estrutura com profissionais capacitados, profissionais motivados. Essa nova contratualização foi o reconhecimento da Secretaria de Saúde do Estado para com esse novo Hospital de Santa Casa que hoje se apresenta. Veja que mais que dobrou o valor. É sinal que nós hoje podemos fazer muito mais que fazíamos há 8 anos atrás. Não depende só do governo municipal. Isso aí é um trabalho de equipe, de profissionais médicos, de profissionais da saúde, de administração, que agora vai ter o suporte financeiro do governo do Estado. Bom, o senhor vereador Rony Melo foi o único parlamentar municipal a acompanhar o ato. Como o senhor encara agora a situação da nossa Santa Casa de Caridade com novas perspectivas? O que o senhor pensa sobre isso? E com expectativa, né, professor? Porque não tem como não reconhecer, cumprimentando o prefeito Schneider, através do Paulo Inda, que é o presidente da comissão gestora, assim como o Giovanni Cravo, que foram as pessoas, junto com outras, que trabalharam em cima, né, e encaminharam a proposta de recontratualização que foi aprovada pela Secretaria de Saúde, através da sua controladoria e auditoria do Estado do Rio Grande do Sul. Porém, a expectativa é porque o que acontece? A partir desse momento para frente, esses valores de 14 para cerca de 31 milhões de reais, eles efetivamente só serão utilizados se houver a prestação do serviço. Então eu vou voltar na mesma tecla: planejamento, organização e planejamento, para que possam os médicos, enfermeiros, enfim, os funcionários de uma forma geral, junto com os médicos para a prestação de serviço. Por que eu digo isso? Porque naquele momento, até inclusive o prefeito Schneider e o Dr. Paulo Inda estiveram conosco, naquele momento se levantou um assunto com relação a uma verba de incentivo para a Santa Casa de Caridade, no valor de R$ 596 mil, que está publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. E o secretário Ciro Simone questionou o porquê dessa verba não estaria sendo utilizada ainda. E aí a secretária, nas palavras da secretária de Saúde, ela disse que o município estava com uns problemas financeiros, uns probleminhas financeiros. Ou seja, a gente só vai fazer jus a esses valores se efetivamente o serviço for prestado. E, por óbvio, a prefeitura, por ser a prefeitura interventora junto ao Hospital da Santa Casa de Caridade, está em dia com as contas na pasta da saúde. Bom, doutor Paulo Inda, a Santa Casa entra em um novo estágio com a recontratualização. Pode-se afirmar isso? Sem dúvida que sim, professor Rebés. A recontratualização ela veio para corrigir um desequilíbrio financeiro que existia na antiga contratualização do hospital com o Sistema Único de Saúde, né? Mas, obviamente, o que nós temos que ter presentes é exatamente isso. A contratualização, ela nada mais é que um contrato que estabelece metas qualitativas e quantitativas. Então, o hospital ele tem que atingir essas metas para que haja o recebimento do recurso, né? Houve a reestruturação interna do hospital, no seu setor de faturamento, e agora é o momento de nós encontrarmos com os setores internos e sabermos identificar onde existe carência e corrigi-las. Bom, eu vou saber agora do Dr. Oscar Banco o seguinte: a situação vai melhorar com a injeção de mais recursos no hospital? Os médicos foram ouvidos dessa vez, doutor? É com grande expectativa que a gente espera o desenrolar da recontratualização. Cumprimento a todos que estiveram envolvidos no processo, já que a primeira contratualização foi realizado de uma maneira um pouco equivocada, eu acho que às pressas, porque não foi consultado em nenhum momento a classe médica e tinha várias metas a cumprir, totalmente dependente do serviço médico, mas novamente, essa recontratualização, o segmento médico não foi consultado. A gente vê com bastante expectativa esses 30 milhões de reais, mas é um contrato de intenção de prestações de serviço. Se não cumprir
as metas estabelecidas pelo governo estadual, e em cortar recursos, eles são espertos, eles cortam. Então, já de primeira mão, já posso te antecipar assim, são 2,5 milhões por mês, mas os serviços que ainda não estão funcionando, todos os recursos são cortados. Creio que, em vez de 2,5 milhões, a Santa Casa deverá estar recebendo 1,6 milhões, 1,7 milhões. E hoje, a maior ansiedade é que esses recursos venham o mais rápido possível, que há 4 meses está todo o segmento médico atendendo só o atendimento de urgência, só a prestação de serviço de urgência. Os outros serviços estão paralisados. Bom, e o serviço de cardiologia? Altos investimentos, um projeto pioneiro, mas que há mais de 2 anos está parado, esperando uma definição. Quem venceu esse embate? Ou o único perdedor foi mesmo nós uruguaienses? Eu quero saber a sua posição, prefeito Schneider. Não, o projeto de cardiologia ele é um orgulho para os uruguaienses. Nós não perdemos, nós amadurecemos no processo e hoje esse projeto ele está sendo revisado, retomado por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, onde será apresentada uma proposta de trabalho para profissionais médicos de maneira sem haver nenhum tipo de restrição à participação de nenhum tipo de profissional nas áreas da especialidade de cardiologia. O que é a visão do município, tal como nós iniciamos lá na Santa Casa? Que o serviço tenha alta capacidade técnica e capacidade de autossuficiência econômico-financeira. Essa é a grande preocupação e são os parâmetros que nós estamos trabalhando para o atual projeto de cardiologia do serviço de alta complexidade em cardiologia do Hospital de Santa Casa de Caridade. É esse o serviço que nós queremos ter para a Uruguaiana. Bom, eu quero saber do vereador Rony Melo e essa situação toda. Eu tenho que concordar com o prefeito Schneider que, de fato, é um orgulho a prestação desse serviço, né? Porém, eu vou usar um termo até um pouco mais ríspido, mas é um fiasco pela forma com que as coisas se sucederam já há mais de 2 anos. Porque o prefeito Schneider, né, então o secretário de Saúde, foi o mesmo que assinou o contrato com o Instituto de Cardiologia na época. E as pessoas têm que saber o seguinte, o serviço de cardiologia ele foi interrompido em pleno funcionamento. E mais do que isso, perto daqueles dias que saiu a autorização para o credenciamento para o Sistema Único de Saúde, que é mais de 3 milhões de reais, foram literalmente parados, né? Naquele momento. E isso, infelizmente, ele perdura já há mais de 2 anos e a gente não consegue entender. Porque todos sabem, a gente não pode, professor Rebessa, tapar o sol com a peneira, desculpa o jargão. Mas o que aconteceu, todos sabem, foi um problema. É muito mais do que um simples contrato, porque o contrato, esse mesmo contrato foi assinado, é o contrato que ele vigeu durante 60 dias e depois foi interrompido por uma questão pessoal. E a gente não consegue entender porque, por uma razão dessas, quem perde não só o cidadão uruguaiense, mas todos aqueles médicos que trabalharam, todos aqueles profissionais que foram qualificados para prestar o serviço, estão em Uruguaiana e não podem prestar esse serviço, fazendo com que os uruguaianenses saiam a 400, 500 quilômetros para Ijuí, para Rio Grande. Enfim, esse é um problema sério que, infelizmente, a gente tem que conviver e eu, vereador, particularmente, ouvi muito esses últimos 2 anos. Mas acho que é uma boa oportunidade, então, fazermos a pergunta, o questionamento ao prefeito Schneider. Prefeito, e afinal, o nosso HCOR sai em seguida? Não sai? O senhor tem prazo? O que o senhor pensa disso? Nós estamos trabalhando de maneira intensa na elaboração do projeto, contratamos técnicos que têm experiência na área. Nós temos que ter em vista isso aí, queremos ter a responsabilidade de assinarmos contratos que perdurarão como outros serviços que há décadas já trabalham dentro do Hospital de Santa Casa de Caridade. Eu volto a dizer, não há nenhum tipo de restrição, mas também não deve haver privilégio quanto ao setor. O Hospital de Santa Casa de Caridade é uma organização que atende às diversas especialidades da saúde. Não podemos desequilibrar esse hospital, que agora tem a perspectiva do melhor faturamento de reequilíbrio, por causa de um serviço. Nós não podemos centralizar a discussão de um serviço quando nós temos dezenas de serviços que são prestados no hospital. Claro que a cardiologia não é de menor importância, pelo contrário,
Foi investido recurso público lá, mas nós precisamos, a nova proposta, nós precisamos ter muita responsabilidade com a apresentação. O prazo, estimamos em torno de 60 dias. Bom, eu queria saber, doutor Blanco, lá no começo o senhor disse que não lutava só pelo INCAR, mas em todos os segmentos, mas especificamente pelo INCAR. Como é que o senhor analisa essa situação toda que está perpassando os dias aqui por Uruguaiana? Muito se fala sobre a abertura do ANCACOR, outros INCAR, serviços de alta complexidade. Eu também tenho que colocar aqui os serviços de média complexidade. Quem é que prestará os serviços de exames laboratoriais, ecografia, eletrocardiograma, atendimento de consulta cardiológica, atendimento de consulta de angiologia, cirurgia vascular? Então tem que ter o atendimento também de média complexidade. A gente torce por o projeto de reabertura do INCAR de certo, que já foi um projeto idealizado pelo próprio prefeito Schneider, quando secretário de Saúde, mas eu também tenho uma pergunta a fazer a ele, se haveria possibilidade de, já que temos essa dificuldade de trazer profissionais de outras regiões e da capital do estado para Uruguaiana, se haveria possibilidade de reabrir com os profissionais do grupo local. Prefeito Schneider. Não, volto a se dizer, não há nenhuma restrição quanto a profissionais. Nós precisamos simplesmente estabelecer os parâmetros viáveis, né? E propor publicamente e buscar os interessados. Não há restrição a profissionais. Eu quero ouvir o Paulo ainda, mas antes o vereador Rony quer 30 segundinhos para acrescentar uma frase. 30 segundinhos, até colaborando com o que o Dr. Blanco falou, e uma coisa que nos causou surpresa, prefeito Schneider, naqueles dias que a gente teve a reunião do Ministério Público, junto com o Dr. Diego Correia, ficou dentro da constituição da comissão e os 15 dias ficou acertado, isso o senhor falou naquele momento, que seriam retomadas as tratativas com o Instituto de Cardiologia. Inclusive, o Dr. Diego foi enfático em dizer que naquele momento seria o mais viável para a retomada do serviço. E, para nossa surpresa, eu particularmente lhe conhecendo, no dia seguinte, se foi para os meios de comunicação dizer que essa mesma comissão trabalharia em cima de uma licitação para contratação de médicos. Então, só esse é o questionamento. Deixa eu perguntar para o doutor Paulinda. E aí, doutor, como é que fica esse imbróglio todo? Não, sem dúvida nenhuma, doutor Rebés, aqui nós estamos, em maioria, somos 3 advogados, né? O doutor Rony também sabe, tem a noção. O contrato, ele pode ser formado de uma forma que possa beneficiar uma parte mais do que a outra, né? Principalmente no serviço de alta complexidade em cardiologia, que é um serviço que aporta recursos dentro do hospital, ele tem que ser viável economicamente para o hospital, porque ele vai subsidiar dentro do hospital os outros setores que são deficitários, principalmente os de média complexidade. Então, o contrato ele não pode ser leonino ao ponto que só uma parte ganhe mais recurso e o hospital seja desprivilegiado. Então, aí, se nós formarmos esse tipo de contrato, quem perde é o cidadão de Uruguaiana, e não é esse o sentido. Tá bem. No próximo bloco, as considerações finais dos nossos convidados. Você vai conferir tudo, mas é depois do nosso comercial. Voltamos em seguida. No jogo, o Jair gastou a bola. Resultado, foi convocado para a seleção, mas foi comemorar e se atrasou pro treino. Aí perdeu a vaga, ficou no clube e no banco. Assine a notícia do começo ao fim. Com 0 Hora você tem conteúdo e profundidade na sua mão a todo momento. Ligue e assine. 0800 642 8222. A bola está rolando e o coração tá na boca, na ponta da chuteira, no grito de gol. O campeonato das maiores emoções, das peleias na chuva, da força do interior, da rivalidade e de grandes surpresas está em campo. É o Gauchão 2013. Reúna seus amigos, solte o grito para chamar a família, vista a camisa e vá ao estádio. Gauchão 2013. A sua emoção é a maior vitória. Promoção RBS TV.
A Arenarte Aviação mantém o foco em melhor atender o cliente, suprindo suas necessidades em aplicações aéreas, pois sabe que a aviação agrícola faz parte de um todo no sistema de produção que precisa e deve trabalhar integrada para alcançar os resultados desejados. A cada ano vem se modernizando e adequando-se aos novos padrões e tecnologias surgidas no mercado. Cultivar relações éticas e transparentes é um dos princípios da empresa. A Arenarte Aviação Agrícola, precisão, eficiência e resultado, sinônimo de parceria. Na casa do Rafael, o Bom Dia Rio Grande tem até café na cama. No trabalho da Andréia, sempre tem Jornal do Almoço na hora do intervalo. Na Rua do João, o Globo Esporte dura o sábado inteiro. É a sua vida que nos inspira a fazer uma TV cada vez melhor. RBS TV, a gente faz com você. Conexão Uruguaiana. Oferecimento. Arenarte Aviação Agrícola. ABTI, Associação Brasileira de Transportadores Internacionais. São patrocinadores desse programa Arenarte Aviação Agrícola, Prefeitura Municipal de Uruguaiana e ABTI, Associação Brasileira dos Transportadores Internacionais. Prefeito Schneider, eu disse no bloco anterior que queria dar 30 segundos para o senhor responder ao vereador Rony. Não, nós temos que ter claro que o projeto do HCOR, o projeto do Serviço de Alta Complexidade em Cardiologia da Santa Casa de Caridade, não prejudicará nenhum profissional da área médica, mas também não deve privilegiar. Nós não devemos ter exceções quanto da possibilidade das pessoas trabalharem dentro desse novo serviço aí. Não podemos criar feudos que no futuro virão a prejudicar o funcionamento do serviço. A ideia é ter um projeto que seja aberto a todos os profissionais que no serviço queiram trabalhar. Feita a réplica, podemos observar que no programa de hoje debatemos assuntos diretamente relacionados à nossa Uruguaiana. E essa dinâmica se dará em todos os sábados, sempre a partir das 22h30, aqui na TV Com Conexão Uruguaiana. O assunto de hoje foi a saúde de Uruguaiana em mais um contexto amplo e o tema não se esgota por aqui. Por isso, já garantimos que em novas oportunidades estaremos debatendo situações mais específicas. Prefeito Schneider, o senhor foi o secretário de saúde do governo anterior. O que fez o senhor hoje, enquanto secretário, pensando nessa linha, que não conseguiu realizar e agora, como prefeito, poderá fazê-lo? Nós devemos retomar a atenção na saúde básica, devemos reforçar as nossas unidades básicas de saúde, devemos implementar um plano de agentes comunitários de saúde que abranja todas as micro-regiões do município de Uruguaiana. Nós temos que trabalhar na prevenção à doença. Tivemos a oportunidade de colaborar, de recuperar o Hospital de Santa Casa de Caridade. Agora voltaremos as nossas atenções aos nossos postos de saúde e às suas equipes. Muito bom. Vereador Rony Melo, na sexta passada, aconteceu na Câmara Municipal de Uruguaiana uma audiência pública que debateu justamente a situação da saúde em Uruguaiana. Além, claro, da reabertura do Instituto de Cardiologia. Também foram mencionadas as carências da oncologia, da neurologia, a saúde da família, entre outros setores de atendimento médico. O número elevado de mortes em decorrência da falta ou na demora das providências em casos de complicações médicas gera que sentimento no senhor enquanto representante da comunidade como vereador? O sentimento, assim como da comunidade em geral, né, professor Rebes, ele é de indignação, não tem como ser diferente. Creio e torço, porque muitas vezes a gente é tido como oposição, mas não aquela oposição radical. A gente quer que as coisas deem certo para a Uruguaiana, desde o serviço básico até o mais complexo. E para isso a gente deve ter, e quando eu falo deve ter, eu falo ao nosso prefeito, Luiz Augusto Schneider, devemos inevitavelmente ter atitude e chamar a responsabilidade para nós mesmos, para sanarmos e resolvermos esses problemas. E nós, Câmara de Vereadores, não tenha dúvida, independente de bandeira partidária, nós estamos para colaborar e é o que a gente tem feito até o momento. Bem, então, doutor Oscar Blanco, a partir de agora, a situação dos médicos pode melhorar?
Afinal de contas, com esta recontratualização, os salários atrasados poderão ser colocados em dia? Que perspectivas você está vendo a partir de agora, doutor? Bom, esperamos que a curto prazo todos os profissionais prestadores sejam chamados para a reformulação de novos contratos e que da parte médica a luta ainda continua até que se estabeleça uma carreira, um plano de carreira para os médicos. Sem um plano de carreira, um aumento nos valores de remuneração, que torne mais atrativo a trazer vários profissionais que hoje abandonaram o sistema público de saúde para se dedicarem a planos privados ou consultório. Então, como representando o Sindicato Médico, esperamos, prefeito, já que o senhor foi secretário municipal de saúde, conhece todos os problemas da saúde, que a curto prazo solucione o mais breve possível, tanto não só dos serviços do INCAR, como os outros serviços que carecem em Uruguaiana. A própria hemodiálise também, pacientes, sabe-se hoje, deslocam-se de Uruguaiana a Itaqui para fazer hemodiálise, porque o Ministério Público não permite que nenhum novo paciente seja admitido no serviço. Concordo com o vereador Rony, muitas coisas assim nos entristece, porque estão os serviços prontos aí, mas não é só um segmento, são todos os segmentos que nós devemos lutar. E os médicos esperam com grande expectativa que tudo será normalizado o mais breve possível, de preferência a curto prazo. Doutor Blanco, antes de eu falar com o doutor Inda, me responda um questionamento. O senhor falou há pouco que os médicos estão deixando de fazer esse atendimento e buscando os planos de saúde privados. Mas também vimos que no Rio Grande do Sul e no Brasil houve uma paralisação há pouco de seus colegas. Ficou complicada a situação. Os planos também estão pagando bem abaixo? Então, sabe-se que não existe assim um plano de saúde que remunere adequadamente o que estabelece o Sindicato Médico e o Conselho Federal de Medicina. Sabe-se que hoje o piso salarial nacional é em torno de 9.100, que eu acho que nenhum município no Rio Grande do Sul, com exceção da Estratégia da Saúde da Família, paga esse valor aos médicos em atendimentos primários. Meu caro doutor Paulo Inda, existe tratamento desigual para os profissionais que realizam as mesmas funções do hospital? Alguns médicos estão recebendo antes dos outros colegas seus? Há procedência nessa informação ou não? Não, o que eu posso te assegurar, Rebés, é que todos aqueles fatos que chegam ao conhecimento da comissão de gerenciamento, eles são tratados de maneira isonômica. Não existem privilégios de profissionais em detrimento de outros. O que existe e pode causar certo desentendimento é justamente aqueles setores que há o atendimento que o hospital faz, que é no setor ambulatorial e primário, né, e outras grades que são de atendimentos do próprio hospital. Então, nesse sentido, pode existir esse tipo de desentendimento. Mas eu posso te garantir que todos os pleitos que chegam ao conhecimento da comissão gestora, eles são tratados de maneira isonômica. Prefeito Schneider, o senhor está sendo pressionado. Há pouco víamos a notícia dos meios de comunicação que o Ministério Público do Trabalho estava dando uns prazos aí para o senhor acertar a vida lá também. Na Santa Casa houve um movimento quase de paralisação em virtude do atraso do pagamento desses funcionários e do pessoal que trabalha lá. Vou lhe fazer uma pergunta objetiva. Se a recontratualização não enviar esse dinheiro, até quando o senhor, enquanto Prefeitura Municipal e gestora do nosso hospital, vai ter fôlego para aguentar essa situação, prefeito? É importante nós colocarmos que os recursos públicos eles são oriundos dos tributos e a aplicação da saúde não é a única destinação. Nós temos aí a manutenção das nossas vias públicas, nós temos a iluminação, nós temos investimentos. O que é importante colocar? Quando o município é chamado a investir no hospital, a custear o hospital, nós deixamos de fazer outros serviços. Não há dúvida que nós sempre vamos estar apoiando o Hospital de Santa Casa de Caridade. Mas é importante que o cidadão saiba que, ao colocar dinheiro para mais no hospital,
nós colocamos dinheiro para menos em outros serviços. Nós não vamos deixar de apoiar o hospital. O hospital não vai parar, mas nós precisamos ter claro isso aí. A capacidade financeira do município é regrada pelo seu orçamento e ele é limitado. Nós precisamos que nós juntos, vereadores, médicos, executivo, estejam lutando por Uruguaiana, junto à Secretaria de Saúde do Estado e junto ao Ministério da Saúde, para que venha mais recursos para o nosso município. Bom, evidente que nós não conseguimos exaurir todo o tema, que é apaixonante e gerou um debate muito... Olha, eu gostei muito de ver partes positivas, partes negativas, essa bipolaridade do debate. Mas agora o tempo está esgotando e eu vou chegar às considerações finais e começo pelo senhor vereador Rony Melo. Eu tenho só a agradecer, professor Rebes, ao senhor, a toda a equipe de Conexão Uruguaiana, cumprimentar a emissora RBS TV por essa oportunidade, não apenas para os uruguaianenses, mas para toda a região da fronteira oeste, que muitas vezes depende do serviço prestado em Uruguaiana, né? E eu, mais do que falar ao prefeito, mais do que falar aos médicos, aos funcionários, a gente fala também para a população de Uruguaiana, para o cidadão uruguaianense, que o sofrimento deles é o nosso sofrimento. Porém, eu quero dizer que a Casa Legislativa, através de seus vereadores, tem trabalhado, sabe dos problemas e mesmo muitas vezes estando de mãos atadas, a gente não desiste, porque a gente acredita que a Uruguaiana ela só vai literalmente vencer se todos nós estivermos unidos. E para isso as coisas têm que andarem juntas, né? E quando eu digo isso é poder público, prefeitura, Câmara de Vereadores, deixarmos as validades de lado e trabalharmos junto para o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado. Obrigado também pela sua presença. Gestor Paulo Indra, obrigado pela sua presença. O senhor conseguiu expor as suas ideias e deixe então o espaço para as suas considerações finais. Professor Rebes, em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa pelo programa. É um programa que só vem a agregar no nosso cenário político e social. É um espaço para o debate sadio, né, e está de parabéns à TV Com e à produção do programa. Só gostaria de deixar um recado que a recontratualização ela foi uma vitória de Uruguaiana. Então, a partir do momento que existe a recontratualização, é função nossa na comissão de gerenciamento agora desenhar um plano estratégico, um plano operacional para que o hospital ele possa dar o atendimento à população e, com isso, só quem sairá ganhando é a população de Uruguaiana e região, porque o Hospital Santa Casa Caridade ele não é referência única exclusivamente para o Uruguaiana, mas sim para toda a região. Bem, doutor Ocel Branco, foi muito agradável conversar com o senhor. Obrigado enquanto representante sindical, manifestou os seus pontos de vista e deixa agora o espaço para as suas considerações finais, doutor. Só uma colocação antes da consideração final, Rebel, já que perguntou o prefeito Schneider sobre a situação do Ministério Público do Trabalho. Revendo o contrato entre o município e Santa Casa, no contrato não estabelece uma porcentagem, ou um parâmetro, ou um número de repasse entre a Prefeitura Municipal e Santa Casa. Apenas diz que a Prefeitura Municipal da Santa Casa estenderá a mão sempre que a Santa Casa necessitar, no que for necessário para a sua manutenção. Feita a colocação, eu agradeço a oportunidade, agradeço a você, Rebes, a Conexão Uruguaiana pela oportunidade. Espero que esse debate não se resuma só a esse programa, porque tem N coisas ainda para debater. E deixar meu boa noite a todos e o agradecimento pela participação. Bom, o prefeito poderia estar com a sua família hoje, esteve em Alegrete, retornou para fazer essa gravação do programa num dia especial da sua vida. Sexta-feira gravamos o programa e o prefeito está completando mais um ano de vida. Prefeito, obrigado pela sua presença aqui. Seja muito feliz na administração de Uruguaiana, que com essa conjugação de esforços que sentimos aqui nessa mesa e nesse debate, possa se prolongar no dia a dia da nossa comunidade. Tenha muita saúde, muita tranquilidade, que conduza cada vez melhor os destinos do nosso município e um minutinho final para as suas despedidas. Eu agradeço as palavras, Rebes, eu fico muito feliz. Momentos como esse, momentos em que nós temos a discussão a respeito do interesse comum, do bem comum, são muito valiosos. A TV Com acerta em proporcionar ao espectador de Uruguaiana, da NET, da região,
de observar, de acompanhar, de participar das discussões dos interesses da nossa sociedade, da nossa comunidade. São fundamentais para que nós possamos, essas discussões são fundamentais para que nós possamos ir criando uma filosofia de discussão política e a formação de novos valores políticos. Muito obrigado. Olha, obrigado pela audiência. No próximo sábado, assunto a ser debatido também será de extrema importância para a nossa comunidade. A todos uma boa noite e até lá.